Saudações, todas e a todos. Nosso assunto de hoje é a política externa no segundo reinado. Política externa do Brasil no segundo reinado. Começamos aí compartilhando com vocês o PowerPoint para a gente ir seguindo nosso roteiro, é isso? Política externa. Começando pela questão Christie. William Christie, embaixador inglês durante essas primeiras décadas aí do governo de Dom Pedro II. Nós sabemos que a Inglaterra é o maior parceiro comercial, né? O Brasil dependente altamente dos investimentos, dos empréstimos da Inglaterra, e a Inglaterra aproveita essas relações de dependência do Brasil para intervir o tempo inteiro nas nossas políticas internas, o que não agrada muito ao imperador, né? Então, a partir aí dos 1860, 1850, né? Os Estados Unidos passa a ser o grande comprador do produto brasileiro, o café. A Inglaterra perde essa hegemonia, mas continua sendo grande investidora no Brasil, o Brasil muito dependente deles. E essas relações vão ficando tensas a ponto de chegar um momento de rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra, chamada questão Christie, né? Uma carga de um navio inglês no sul naufragou e foi saqueada pelas pessoas lá. 2 oficiais ingleses que andavam fazendo balbúrdia no Rio de Janeiro foram presos. Levou o embaixador a exigir não só o pagamento da indenização à carga saqueada, como também prisão das autoridades que prenderam os militares ingleses em solo brasileiro. Prenderam lá 5 navios brasileiros, né? Confiscaram. E levou o Brasil a romper as relações. Na realidade, isso não. 3 anos depois voltaram as relações normais, que as relações econômicas continuaram as mesmas. Mas o que mais nos chama a atenção é a questão na América Latina, na América Latina em especial, né? Nós vamos falar, por exemplo, questão Rosas e a intervenção militar na Argentina. Quer dizer, o Brasil desfilou militarmente na capital, né, com suas tropas na capital, os argentinos, e depõe o governo do presidente Manuel Rosas. Para fazer uma rememorização com vocês, lembrá-los de que essas relações entre Brasil e Inglaterra, de dependência, né, de investimentos, de intervenções, elas vão se dar também no amplo, né, no aspecto das relações internacionais do Brasil, em especial com os países da chamada região do Prata, região do Rio da Plata, Platina, né? Que compreende hoje ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina. Aquela região ali ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, Paraguai, né? E o Brasil, porque o Brasil tem territórios que pertencem à região da questão do Rio do Prata, como, por exemplo, o Rio Paraná, no Brasil, o Rio Paraguai, que nasce no Brasil, passa pelo Paraguai, o Rio Paraná, que nasce no Brasil, entra na Argentina, junta-se ao Paraguai e vai cair, né, no Oceano Atlântico, através do que nós chamamos de estuário do Rio da Prata, né, que fica ali entre Buenos Aires e Montevidéu. Então, isso vai ter reflexo, esses interesses econômicos ingleses com os interesses econômicos do Brasil ali naquela região, né? Lembrando sempre que há uma oposição forte na formação de países, de um país de grande território, de economia forte naquela região. Então, ao Brasil interessa essa hegemonia
de ser o maior Estado, né, no continente latino-americano, na América do Sul, né? Interessa as potências, as grandes potências europeias, não deixar que um outro país grande também se forme, é o caso, por exemplo, da Confederação Argentina, né? Que até esse momento tem ali a região toda do Prata, Uruguai, etc., pertence à Argentina. Então, esses conflitos de interesse fazem com que aquela região seja sempre uma região de conflitos. Até por volta de 1850, a maioria desses conflitos que tiveram lá foram conflitos diplomáticos, né? Mas, a partir daí, passam a ser conflitos militares. É o caso, por exemplo, de quando da intervenção do governo argentino, né, e da formação do Estado forte argentino pelo governo de Miguel Rosas. Ele monta uma ditadura, e uma ditadura nacionalista, protecionista, né? Então, há uma certa contrariedade nos próprios grupos de políticos argentinos, unitaristas, federalistas, né? Os federalistas defendendo maior autonomia às províncias, né? Lá na Argentina, os unitaristas pregando, né, e defendendo um governo forte, centralizado. Mas o fato é de que o Rosas representa os interesses desses dois grupos, de certa forma, cada um à sua maneira, né? E intervém no Uruguai, né, o Uruguai passa a ter uma dependência muito grande sobre uma intervenção militar de Rosas. E o Brasil não tem interesse nisso, naturalmente, porque isso daria à Argentina toda a hegemonia de poder sobre o estuário do Rio do Prata. Aí prejudicando o Brasil, como de fato consolidar dentro do seu território a região do Mato Grosso, né? Hoje, Mato Grosso o estado do Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o Brasil consolidava a posse dessa terra do Mato Grosso através da entrada pelo Rio Paraguai. Então, descia no Rio Grande do Sul, passava, né, pelo Rio da Prata, subia o Rio Paraguai e adentrava a região de Corumbá, né? Hoje é uma cidade importante na divisa com o Paraguai, né? Para consolidar a hegemonia, o domínio sobre aquela região, né? Uma região ainda pouco habitada, etc., muito distante do grande centro, Rio de Janeiro, do centro de São Paulo, né? Que eram os principais centros aí, vamos dizer, de população, né? Dessa época, né? Isso dificultava você, de fato, tomar posse daquilo, já que a posse era a posse garantida por tratados. A posse se dá quando você, de fato, toma lá, né? Chega a população e ali se aloja, né? E você monta um governo forte lá dentro, representativo, etc. Então, isso prejudica essa hegemonia argentina lá, prejudicando os interesses do Brasil. Então, faz com que o Brasil entre a favor dos, 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 dos uruguaios, que haviam sido, né, invadidos pelos argentinos, e contra os argentinos, né, por causa dessa pretensa hegemonia no Rio da Prata. E vai militarmente e entra lá dentro, né? Apoia uma figura lá, o Urquiza, não sei das quantas, né? O Juan José Urquiza, que vence as tropas de Rosas e, não melhor, esses são os caras do Uruguai, né? Intervém militarmente lá e derruba o governo de Rosas e coloca lá um governo pró-Brasil, né? Governo a favor do Brasil e retira essa hegemonia. No Uruguai, naturalmente, sobe lá tem um conflito entre blancos e colorados. O Brasil apoia os colorados, né?
Ali, os interesses dos estancieiros do Rio Grande do Sul com os estancieiros uruguaios e argentinos são sempre muito conflitantes em termos de economia, porque, né, a questão das fronteiras não estão bem, não são respeitadas, né? As estâncias são invadidas, o produto do charque compete com o produto do charque brasileiro, charque platino. Então, os interesses econômicos estão sempre muito aflorados, o que exige maior presença do imperador, do império, né, naquela região. Então, o Brasil apoia os colorados, que têm uma política mais aproximada com o Brasil. E, em determinado momento, né, o José Uribe, né, vence aqui, vence o Uribe, que é, né, um representante lá deles, e sobe ao poder, né, Atanásio Aguirre, que era ligado ao Rosas, na Argentina, e ligado também a Solano Lopes, no Paraguai. O Brasil intervém militarmente, né, derruba o governo de Atanásio Aguirre, né? Então, coloca um governo lá no Uruguai pró-Brasil, resolve as questões e retira o Solano Lopes das relações aí de diplomacia, etc. Ora, o que eu quero falar com o Solano Lopes? Então, quem que é o mais prejudicado de todos esses envolvidos nessa região? É o Paraguai. Vou lembrar a vocês o seguinte: o Paraguai, até então, ele era a maior potência econômica aí na América Latina. Em que sentido? No sentido de que, a partir de 1811, quando o Paraguai consegue a sua independência dos espanhóis, o Paraguai se fecha, monta uma ditadura, né? França, uma ditadura nacionalista, protecionista, que investe no seu país, né? Então desenvolve aí uma indústria de tecidos, uma indústria de tabaco, que nós vamos falar sobre uma série deles, quer ver? Exemplo, pesquisando aqui para vocês, né? Uma economia para atingir o ápice, foram instaladas linhas de telégrafo, estradas de ferro, fábrica de material de construção, tecidos, papel, tinta, louça, pólvora, né? Então, não tendo uma burguesia forte, o Estado ocupa esse espaço econômico, bem intervencionista mesmo, né? E desenvolve. O Paraguai passa, né, a importar mão de obra de técnicos ingleses, franceses, para desenvolver a sua economia. Mas o Paraguai tem uma questão interessante: eles não têm uma saída, de fato, para o comércio internacional, né? Um mercado interno, né? Bom, mas não é o suficiente. Tem que exportar, né? Você tem uma ideia, a balança de exportação deles era 2 vezes maior do que a balança de importação, nesse tempo que antecede aí os anos 1860. Né? Ao contrário, o Brasil, que importava muito mais do que exportava, o Paraguai exportava muito mais do que importava. A região, a localização da exportação do Paraguai, né, é exportável pelo Rio Paraguai, via Rio do Prata. Então, quem tivesse hegemonia no Rio do Prata, naturalmente, teria hegemonia sobre esses interesses paraguaios naquela região. Então, o Paraguai, percebendo que ele não consegue, através de diplomacia e etc., né, conquistar o seu espaço político, militar, econômico na região platina, ele resolve romper relações com o Brasil, com a Argentina e com o Uruguai. Então, simultaneamente, ele invade a região do Entre Corrientes, na Argentina, e a região
do Mato Grosso, no Brasil. Ora, nos primeiros anos, aí forma-se a chamada Tríplice Aliança, né? Brasil, Argentina e Uruguai se juntam militarmente para combater a política expansionista do governo Solano Lopes, né? Solano Lopes é um jovem de 36 anos, nessa época, né? Que tem pretensões imperialistas, ou seja, ampliação de território, e ele deflagra o conflito. O primeiro ano de guerra, Argentina, Brasil e Uruguai, foi detonado, né? Porque o exército e o Estado paraguaio estava preparado. Depois, olha, o Brasil muito mais rico, muito mais forte, né? Embora a Argentina e o Uruguai tenham levado, né, tenham tido grandes derrotas e praticamente saíram do movimento no primeiro ano, o Brasil consegue, né, aí as primeiras vitórias. Então, em 61, toma à frente do exército no Paraguai, nas lutas do Paraguai, o Marquês de Caxias, ou então Barão de Caxias lá atrás, agora é o Marquês de Caxias. Ele organiza o Exército Brasileiro, né? Porque o Exército Brasileiro não existe basicamente nesse momento. Você tem aí uma força, a Guarda Nacional, né? Uma pequena força de segurança, recrutada aí em eventuais momentos de crise, mas você não tem um exército permanente. Ele organiza o Exército Brasileiro e começa a obter vitórias. É o caso, por exemplo, das vitórias nas batalhas de Passo da Pátria e de Tuiuti. São importantes batalhas que houve por lá, né? Nos primeiros momentos são chamados voluntários da pátria, né? Jovens da capital, né? Estudantes de direito, por um idealismo e para, né, aparecer, se juntam esse batalhão que vai lutar contra os paraguaios. E vão se dar muito mal, né? Então, nessa questão dos voluntários não dá certo, o governo brasileiro passa a fazer uma convocação obrigatória. Conta aí, por exemplo, o professor Marcos Vinícius, que em São Paulo, o governador de São Paulo chamou o povo para ouvir um sarau de música, né, na praça do governo, na praça do Palácio. O povo chegou, ele fechou a praça com as forças militares e obrigou todos os homens em idade de, de conflito a se alistarem, né? A maioria do exército era formada por escravos, né? Que recebiam a promessa de que haveriam de ser livres depois, né? E foram, de fato, aqueles que voltaram eram livres, mas isso é como se fosse um hiato, né? Um vácuo, um vazio no meio de uma sociedade escravocrata. Mas o fato é que a partir de 62, 63, o Exército Brasileiro, 67, 68, o Exército Brasileiro tem várias batalhas, né? Várias vitórias. Em 69 ocupam a cidade de Montevidéu, oh meu Deus, cidade de Assunção, capital do Paraguai. Duque de Caxias, agora o Marquês de Caxias, volta ao Brasil. O Conde D, genro do imperador, assume as forças militares e vão adentrar na famosa incursão das Cordilheiras, né? E vão matar o Solano Lopes e destruir o Paraguai. Então você tem aí, por exemplo, citações nesses níveis, né? Segundo os paraguaios. A guerra chegará ao fim. As cidades e as vilas e as aldeias do Paraguai estavam despovoadas. Sobrevivera um quarto da população, cerca de 200 mil pessoas. 90% do sexo feminino, dos 20 mil homens ainda com vida, 75% eram velhos, acima de 60 anos, ou garotos menores de 10 anos. Então,
A partir daí, o Paraguai nunca mais conseguiu, né, recuperar a sua economia. Muito recentemente, o Paraguai tem demonstrado aí índices de desenvolvimento interessantes. Mas essa foi a maior guerra do continente latino-americano até hoje, né? O Brasil perdeu cerca de 100 mil soldados nessa guerra, né? Argentina, outros tantos, o Paraguai. E o Paraguai foi reduzido a um quarto da sua população até o conflito, né? Então, imagine aí que de 800 mil habitantes, sobraram 200 mil, 600 mil foram mortos, né? Então, esse exército que tão desprestigiado pela monarquia passa agora a ter um papel decisivo aí nas relações políticas, o que nós vamos falar nisso um pouco para frente. Um abraço a todas e a todos e saudações.